Você tem a história do universo na palma de sua mão. Toda vez que faz uma chamada pelo celular, se conecta ao Big Bang, aos primeiros humanos e até ao naufrágio do Titanic. Eventos de bilhões de anos ligados pela grande história. Pensamos na história como uma linha de tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a 2000 anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas, interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos no universo, nosso planeta e nós mesmos. A história como a conhecemos está ficando maior. No ano de 2014, vai haver mais celulares na Terra do que pessoas. Hoje, 6 bilhões de telefones nos conectam numa única rede pulsante de humanidade. A história tradicional nos conta que séculos de inovação levaram ao telefone celular uma tecnologia iônica da era digital. Mas, para a grande história, o telefone é uma ferramenta que amplifica as coisas que nos tornam humanos. Linguagem, comunicação, memória. É uma máquina do tempo que decodifica os segredos de como nossa mente funciona. Os primeiros números de telefone são fáceis de lembrar, de poucos dígitos até 6 ou 7 ao todo. Mas quando a quantidade de telefones cresce, os números dos telefones também crescem até os 10 dígitos. E isso é um desafio surpreendente à mente humana. Os seres humanos definitivamente têm um limite para a própria memória de curto prazo. Então, além de umas 5 ou 7 coisas, nós não nos lembramos muito bem dos acontecimentos. As coisas acabam se despedaçando. Por que nossa memória tem esse limite? A grande história nos conecta a um tempo em que nossos cérebros pensavam no que e como lembrar. Estamos na África pré-histórica. Onde o cérebro desses primeiros humanos tem um tamanho total, com poder de memória igual ao nosso. Eles não precisam se lembrar de números de telefones, mas precisam memorizar os caminhos para os melhores terrenos de caça. Uma lista de informações guardadas em sequência específica. "200 milênios depois, nossa memória não mudou muito porque o cérebro ainda trabalha da mesma forma. Ele codifica cada item numa lista ou cada dígito num número de telefone num grupo diferente de células cerebrais. Enquanto recordamos cada dígito, nosso cérebro acessa aquele grupo, mas também tem que suprimir os outros, ou o número vai se embaralhar em nossas mentes. Então, quando queremos lembrar de um número de 3 dígitos na ordem certa, ativamos um grupo de células para cada dígito e suprimimos os outros 2. Para um número com 10 dígitos, precisamos suprimir 9 grupos de memória por vez. Quando você tem que lembrar de coisas na ordem, cada coisa que você adiciona à lista cobra muito do seu cérebro. Fica cada vez mais difícil lembrar das coisas a cada nova etapa. É necessário 50 vezes mais potência cerebral para lembrar de 10 itens em ordem do que para lembrar de 3. Veja essa sequência de 10 números.
consegue lembrá-los em ordem quando tiramos daqui? A maioria das pessoas não vai lembrar de mais de 5 ou 6 dígitos. Se olharmos isso do ponto de vista da grande história, nossos ancestrais que caçavam e colhiam talvez pudessem lembrar de muitas coisas, os locais de tantos recursos diferentes. No mundo de hoje, simplesmente substituímos todo esse conhecimento pela informação básica de números de telefone. Então, se nosso cérebro evolui para memorizar 5 ou 6 coisas, como fazemos ele lembrar de 10? Transforme 10 informações em 3. Se chama chunking. E por isso o número de telefone é do jeito que é hoje. São 3, depois 4. É uma seleção bem simples de instruções, colocadas em ordem numérica. É o mesmo que ter uma mente de caçador que pensa atravessar o rio, subir colina, seguir caminho de caça. É muito simples. Então, o modo como lembramos números de telefone nos conecta ao nosso passado pré-histórico. A maneira como digitamos revela outro aspecto único de nossa evolução. A grande história se conecta a uma nova era de tecnologia. Fins dos anos 50 nos Estados Unidos. E a maior empresa de tecnologia do país, AT&T Bell Laboratories, procura substituir esse disco do telefone por botões para apertar. Mas qual é o melhor desenho para um teclado? Engenheiros criam um novo campo da ciência chamado de ergonomia. Ela é baseada na simples ideia de que a evolução refina o funcionamento de diferentes partes do nosso corpo. Nossa memória, nossas mãos, nossos olhos. Então, nossas ferramentas mais eficientes são criadas com isso em mente. A evolução humana leva milhões de anos. Por que brigar com ela? Por que não fazemos uma máquina que se adapte a ela? Os engenheiros testam dezenas de opções diferentes, procurando um visual que permita que os humanos digitem com maior velocidade e precisão. Tem ferraduras, tem círculos, tem cruzes. Os números são arranjados de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Eles tentam todas as formas que podem. Um padrão demonstra ser muito intuitivo para mentes e mãos humanas. Ele se torna o teclado de telefones padrão no mundo. Teclas que digitam mais de 200 bilhões de chamadas telefônicas por dia. Uma vasta rede mundial de conexões. Tornadas possíveis por causa do desastre do Titanic. A grande história conecta eventos em bilhões de anos para nos dar uma nova perspectiva. Ele revela que as ferramentas que construímos refletem o modo como nossos cérebros decodificam o mundo à nossa volta. E que um gadget cotidiano como o celular põe a força do Big Bang em nossos bolsos. A grande história se conecta a um desastre ocorrido na costa da Itália. O imenso navio de quase 300 metros de comprimento, o Costa Concórdia, bateu numa pedra e ameaça tombar no mar. Senhoras e senhores, atenção, por favor. A situação está sob controle. Mantenham a calma e aguardem instruções. Os passageiros correm para os botes salva-vidas. Repito, a situação está sob controle. Pessoas como Lin Ken Lin.
Aqui com as crianças. As famílias com as crianças. Temendo por sua vida, Lynn quer falar com o marido a 8.000 quilômetros em Seattle para dar adeus. Para isso, sua voz vai ter que surfar numa onda que a conecta com o nascimento do universo e com outro naufrágio 100 anos antes. As cordas vocais humanas produzem som movendo as moléculas do ar ao seu redor. Iceberg adiante! As moléculas começam a vibrar num padrão diferente, conhecido como onda sonora. O motor está parado! O mais longe que a voz humana pode ir são 180 metros, até que a onda sonora perde força. Se quisermos nos comunicar em maiores distâncias, nossas vozes têm que pegar carona em outro tipo de onda que depende de uma força quase tão antiga quanto o universo. A grande história traz a astrofísica para nos conectar com o início dos tempos. Big Bang. O nascimento de toda a matéria e energia que existe no universo e das forças que governam seu funcionamento. As forças da natureza que conhecemos agora começam a se distinguir e se separar. Uma das forças que resultam desse processo é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo dá ao som uma maneira de viajar que é mais poderosa que as moléculas de ar batendo umas nas outras. As ondas de rádio. Essas ondas são transmitidas pela vibração de campos elétricos e magnéticos. E diferente da onda sonora simples, ondas de rádio podem viajar em grandes distâncias. A nave Voyager 1 da NASA pode enviar transmissões de rádio da Terra para todo o canto do Sistema Solar, em 19 bilhões de quilômetros de distância. Então, um telefone celular estende o alcance das ondas sonoras que nossas vozes formam, convertendo-as em ondas de rádio e transmitindo-as pela atmosfera. Mas há um problema com as ondas de rádio. Se muitas pessoas querem usá-las ao mesmo tempo, as mensagens se cruzam. A bordo do Costa Concórdia naufragando, apesar de milhares de chamadas serem feitas ao mesmo tempo, as ligações de quase todos é feita. Como é possível? A grande história revela que é por causa de outro desastre que aconteceu 100 anos antes. Socorro! Tem alguém aí! Alguém nos ajude! O Titanic está afundando. Deus, abre aqui, por favor! Por sorte, há um rádio sem fio a bordo. O operador envia mensagens urgentes de socorro que viajam em ondas de rádio até a costa leste da América do Norte. Operadores de rádio amadores captam as mensagens e rapidamente lotam as ondas para espalhar a notícia chocante. Mas já que as ondas de rádio não são regulamentadas, não há regras que governem quem pode usar que frequência. Ela é livre para todos. Todos chamam todos. Os sinais sem fio voam para todo lado e você não consegue saber quem envia que mensagem. As comunicações de rádio são tão caóticas que alguns jornais dizem que todos foram resgatados. Uma das coisas que o desastre do Titanic trouxe à tona foi que o sem-fio
como tecnologia, estava crescendo demais. Era uma anarquia. Em resposta direta ao desastre do Titanic, o Congresso dividiu o espectro de comunicações sem fio em faixas organizadas. Isso gerou as faixas de comunicação no ar que nós usamos hoje. O resto do mundo segue o exemplo, abrindo o caminho para as ondas de rádio, e isso domina a maneira como nos comunicamos. A grande história mostrou como a força antiga, junto a um naufrágio em 1912, tornaram possíveis as chamadas de celular modernas e permitiram que a sobrevivente de um naufrágio em 2012 falasse com seu marido do outro lado do globo. Ela disse que estava na lateral do navio, em um bote salva-vidas. Ela dizia, eu vou morrer. E eu disse, não vai. Hoje, há tantos telefones celulares na Terra que não damos importância. Mas celulares só funcionam por causa de um segredo antigo escondido debaixo da Terra. A grande história é uma nova maneira de olhar o mundo. Ela revela que o telefone celular é uma máquina do tempo, que reflete como o nosso cérebro evoluiu e nos conecta a eventos de bilhões de anos no passado. Você tem a história do universo e a força do planeta no seu bolso. Cada telefone celular é como uma viagem geológica mundial. O silicone no processador central vem da China. A placa de circuito plástica é feita de petróleo de lugares como a Arábia Saudita. O cobalto na bateria recarregável é minado no Congo. O cobre usado nos circuitos é encontrado no Chile. Matérias-primas que exigem bilhões de anos de processamento pela terra e pelos mares. Esse telefone que você segura é o produto não só da evolução tecnológica humana. Você está segurando blocos construídos por esse planeta em sua mão. Um desses blocos faz a diferença entre telefones que são assim e aqueles que são assim. Um metal poderoso chamado tântalo. O tântalo é um material impressionante. Ele é muito raro, mas crucial em tantas tecnologias que usamos hoje em dia. Ele nos permite, por exemplo, que componentes extremamente pequenos possam gerar grandes quantidades de energia. O tântalo é um componente-chave nos celulares modernos, porque ele tem propriedades atrativas. É um metal muito leve, também não é corrosivo e resiste bastante ao calor. Mas o mais importante é que o tântalo suporta muito bem uma carga. Todos os telefones celulares precisam de uma reserva de energia, uma maneira de armazenar potência na bateria e liberá-la rapidamente quando necessário. Para fazer isso, o telefone cria cargas positivas aqui e cargas negativas aqui, em dois pedaços de metal separados. Combinando as cargas, ele libera uma carga que faz o celular funcionar. Então, os metais carregados têm que ficar separados, mais próximos o suficiente para que possam combinar suas cargas e criar força. O tântalo tem uma propriedade única, uma tendência a formar sua própria pele microscópica.
Uma barreira invisível que mantém as cargas separadas sem aumentar o tamanho ou o peso do telefone. Você encontra essa capacidade no alumínio, mas eles teriam que ser umas 20 vezes maiores e boa sorte para colocá-lo dentro do bolso. Por isso, o tântalo é agora mais valioso que a prata e por isso cada um de nós carrega um pouco dele em nossos bolsos. Cada vez que você faz uma chamada, está apertando botões de uma máquina do tempo, que nos conectam através de eras ao nascimento do universo, ao desenvolvimento de nossas mentes e aos blocos construtores de nosso planeta. Uma única voz humana, pegando carona nas ondas da grande história. Mas a história dos telefones celulares é só o início. Há um quebra-cabeças bem maior escondido na grande história. Cada episódio revela uma pista, coisas cotidianas como a carne, a prata, os códigos são a chave. Preste atenção e você verá a revelação desse grande mistério. A grande história do tempo, do espaço. A grande história de todos nós.